Você já foi eliminado na etapa do concurso público, sendo que concorria às cotas raciais e não foi reconhecida a sua condição como candidato cotista? Então fica nesse vídeo que eu vou falar alguns meios da gente comprovar como o candidato demonstra sua condição para concorrer às cotas raciais. Vamos ao assunto. Para quem não me conhece, eu sou Janquiel dos Santos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e eu sempre trago aqui no canal alguns fatos relevantes sobre o mundo jurídico dos concursos públicos. Hoje eu quero falar em especial para você, candidato que concorre na condição de cotista e foi eliminado por conta de você não ter sido reconhecido nas cotas raciais. Seja pelo não reconhecimento como você ser um candidato preto ou pardo. E o que fazer a esse sentido? Vamos ao assunto. Você, candidato que fez a inscrição num concurso público, que você se enquadra na condição de candidato cotista, seja preto ou pardo, existe uma legislação que define, garante a reserva de 20% dessas vagas aos candidatos pretos ou pardos ou indígenas, dependendo do que o edital prever. O candidato que entenda que se encaixe na condição de cotista, ele pode fazer a inscrição concorrendo às cotas, sendo que no decurso do procedimento do concurso público será comprovada a sua condição de concorrer como candidato cotista, sim ou não. O procedimento para comprovar a condição do candidato se chama heteroidentificação. O candidato é submetido por uma comissão que normalmente é composta por 3 pessoas e essas pessoas avaliam as características fenotípicas do candidato. Das características fenotípicas são vários os itens em que são analisados, como a tonalidade da cor da pele, como a ondulação dos cabelos, se eles são ondulados, se eles são crespos, a largura do nariz, a pulsão dos lábios, as características faciais do candidato. Essas são algumas das características fenotípicas que são avaliadas na etapa de heteroidentificação no concurso público para reconhecer o candidato como preto ou pardo para concorrer como candidato cotista. Existem algumas situações onde essa própria avaliação ela torna um pouco subjetiva, sendo que às vezes a própria comissão que é designada pela banca, ela não consegue chegar num consenso, ou então até simplesmente não reconhece o candidato como sendo um candidato cotista, sendo que ele tenha esse direito, ele tem essas características fenotípicas para garantir as condições de concorrer às vagas reservadas aos candidatos cotistas. O candidato que ele não seja reconhecido como cotista na heteroidentificação, ele tem as vias legais para recorrer como qualquer outra etapa que o candidato seja eliminado. É interessante ele apresentar um recurso administrativo, se não obtiver êxito no recurso administrativo, ele pode ingressar com uma ação judicial. Só que aqui eu trago algumas peculiaridades para o caso em específico, porque o candidato ele precisa comprovar a sua condição de concorrer como candidato cotista. Essa comprovação muitas vezes pode se dar por meio de fotos, pode se dar como o candidato ele sempre se reconheceu perante a sociedade, como ele sempre se autodeclarou, se desde a infância, desde sempre ele se autodeclara preto ou pardo. Tem alguns laudos técnicos que podem ser feitos. Entre eles, eu posso citar a escala de Fitzpatrick. Ela é um laudo que ela é elaborado por um médico dermatologista e essa escala ela vai definir qual que é a tonalidade da cor de pele do candidato, sendo que a escala ela vai de 1 a 6, onde o candidato que atinge a escala Fitzpatrick 1, ele é branco e o candidato que atinge a escala Fitzpatrick número 6, ele tem o tom de pele preto. Sendo que existe a variável entre a escala 1 e a escala número 6. Se você, candidato, tenha sido eliminado na etapa da heteroidentificação, você tem que ir atrás dos meios hábeis de comprovar que você, de fato, é um candidato cotista e que você concorre às vagas. Então, se você for eliminado na heteroidentificação, já tente buscar todos os meios possíveis para conseguir comprovar a sua condição de candidato cotista. É claro, além da escala Fitzpatrick, existem muitos outros meios que o candidato ele possa comprovar
a sua condição de candidato preto ou pardo. Isso aqui pode ser desde demonstração das características fenotípicas, os traços raciais, fotografias dos candidatos, fotografia dos seus ascendentes, um laudo antropológico também é um documento muito hábil, e todos esses documentos aqui, eles vão trazer um grau de convencimento maior para quem você vai estar apresentando o teu recurso administrativo. Então, você candidato, se ficou eliminado na etapa de heteroidentificação ou conhece alguém que tenha sido eliminado nessa etapa, você tem que saber que tem que buscar documentações adicionais para comprovar a sua condição de concorrer como candidato cotista, sendo que a escala de Fitzpatrick, elaborado por um médico dermatologista, é um documento essencial para conseguir comprovar, no mínimo, a sua tonalidade da cor da pele. Se você gostou desse vídeo, eu já peço para que você deixe um like. Se conhece alguém que esteja nessa condição ou precisa receber alguma dica como essa, compartilha com aquela pessoa. E eu vou ficando por aqui e até mais.